Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que esteja em paz e com saúde. E vamos começar o vídeo de hoje falar para você que no último vídeo falamos sobre os 3 primeiros capítulos do livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen. E eu, pessoalmente, já comecei a gostar do livro. Eu tenho várias referências boas do livro, tá? E eu acho muito engraçado, inclusive, o diálogo, né, de um casal do século XVII, século XVIII, século XIX, e a pretensão de casarem suas filhas, especialmente a mãe, né, que quer casar suas filhas. E nós vamos ver agora o capítulo 4. Vem comigo? E logo após o capítulo, não se esqueça de deixar o seu like, sua inscrição e também o seu comentário, que é muito importante para nós. Capítulo 4, de Orgulho e Preconceito. Quando Jane e Elizabeth estavam sozinhas, a primeira, que antes tinha sido cuidadosa em seus elogios ao Sr. Bingley, expressou à irmã o tanto que o admirava. Ele é exatamente o que um jovem deve ser, disse ela, sensível, bem-humorado, espirituoso, e nunca vi modos tão felizes. Tanta tranquilidade com tamanha perfeita e boa educação. Ele também é bonito, replicou Elizabeth, como um jovem devesse igualmente ser, se pudesse. Seu caráter é, portanto, completo. Fiquei muito lisonjeada pelo seu convite de dançar uma segunda vez. Eu não esperava por tal elogio. Você não esperava? Eu sim, mas essa é a grande diferença entre nós. Os elogios sempre a pegam de surpresa. Quanto a mim, nunca. O que poderia ser mais natural do que convidá-la novamente? Ele não pôde evitar em ver que você era quase 5 vezes mais bonita do que qualquer outra mulher na sala. Não é preciso agradecer sua galanteria por isso. Bem, ele certamente é muito agradável e consinto que você goste dele. Você gostou de outros mais estúpidos. Querida Lizzie, você é, em grande parte, muito hábil para gostar das pessoas em geral, sabe? Nunca vê falha em ninguém. O mundo inteiro é bom e agradável aos seus olhos. Nunca ouvi falar mal de um ser humano em sua vida. Eu não desejaria ser apressada em censurar alguém, mas sempre falo o que penso. Sei que sim, e é isso que torna maravilhoso, com o seu bom senso, ser tão honestamente cega aos desatinos e aos disparates dos outros. Fingir candura é muito comum. Encontra-se em toda parte, mas ser cândida, sem ostentação ou intenção, aprender o bom do caráter de todos e torná-lo ainda melhor, e nada dizer do mal, isso só pertence a você. E então você também gosta das irmãs deste homem? Não? Os modos delas não são iguais aos dele? Certamente que não, a princípio, mas são bastante agradáveis quando se conversa com elas. As senhoras Bingley deverá morar com seu irmão e cuidar de sua casa, e eu estaria bem enganada se não acharmos uma vizinha muito encantadora. Elizabeth escutou em silêncio, mas não se convenceu. O comportamento delas na festa não fora calculado para agradar a todos, e com uma rapidez maior de observação e com menor flexibilidade de temperamento do que a irmã, e uma opinião deveras condescendente para qualquer atenção a si, estava pouco disposta a aprová-las. De fato, eram damas muito finas, não tinham pouco bom humor quando agradadas, nem no poder de se tornarem agradáveis quando queriam. Porém, eram orgulhosas e vaidosas, eram muito bonitas, foram educadas em um dos primeiros educandários particulares da cidade. Possuíam uma fortuna de 20.000 libras, tinham o hábito de gastar mais do que deveriam e se associavam com pessoas distintas e eram, portanto, de todos os modos capacitadas a pensar bem de si mesmas e medianamente dos demais. Eram de uma família respeitável do norte da Inglaterra, uma circunstância mais profundamente marcada em suas memórias do que a fortuna de seu irmão e as delas próprias, que foram adquiridas pelo comércio. Mr. Bingley herdou propriedades no montante de quase 100.000 libras de seu pai, que pretendia adquirir uma propriedade rural, contudo, não viveu para tanto. O Sr. Bingley tinha a mesma
pretensão e às vezes escolhia seu condado, mas como agora possuía uma boa casa e a liberdade de um solar, aqueles que melhor conheciam a tranquilidade de seu temperamento duvidavam se ele não pudesse passar o restante de seus dias em Netfield e deixar a aquisição para a próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas para que ele tivesse uma propriedade só sua, mas embora ele só agora se estabelecera como inquilino, Mr. Bigley não estava de modo algum a senhora Bigley não estava de modo algum disposta a sentar-se à cabeceira dele, nem a Sister Hurst, digamos assim, que se casara com um homem de mais estilo que fortuna, menos disposta a considerar sua casa como uma casa dela, quando lhe convinha. O Sr. Bigley não tinha nem 2 anos quando fora tentado por uma recomendação acidental ao olhar Netfield House. Fez olhando-a por dentro por meia hora. Gostou da localização e das principais salas. Satisfez-se com o que o proprietário disse de elogios e assumiu-a imediatamente. Havia uma sólida amizade entre ele e Darcy, apesar da grande diferença de personalidade. Bingley era querido por Darcy por causa da tranquilidade, abertura e flexibilidade de temperamento, se bem que nenhum outro pudesse oferecer maior contraste ao seu e, embora nunca parecesse insatisfeito com o seu próprio. Na intensidade da admiração de Darcy, Bingley tinha a mais firme confiança de seu julgamento, a mais alta opinião. Em compreensão, Darcy era superior. Bingley não era, de nenhum modo. Desprovido, porém, Darcy era inteligente. Era ao mesmo tempo arrogante, reservado e fastidioso. E suas maneiras, embora sofisticadas, não eram convidativas. Quanto a isso, seu amigo levava enorme vantagem. Bingley estava bem apreciado aonde quer que aparecesse. Darcy causava afrontas continuamente. O modo como falavam da reunião dos Meryton era por demais característico. Bingley nunca se encontrara com pessoas mais agradáveis e jovens, mais bonitas em sua vida. Todos haviam sido muito bondosos e atenciosos com ele. Não houvera formalidade, nem afetação. Ele logo se sentiu familiarizado com toda a sala e, com relação à Sra. Bennet, ele não poderia conceber um anjo mais belo. Darcy, ao contrário, vira uma série de pessoas na qual havia pouca beleza e nenhum estilo. Por nenhuma delas sentira o menor interesse e de ninguém receber atenção ou prazer. Ele reconhecera que Mr. Bennet era bonita, mas que sorria demais. Mr. Hurst e a sua irmã concordaram com isso, mas, ainda assim, a admiraram e gostaram dela, proclamando ser ela uma doce garota, alguém a que não fariam objeção de conhecer melhor. Miss Bennet foi, portanto, considerada uma doce garota, e seu irmão se sentiu autorizado por tal comenda a pensar nela como quisesse. Vamos ver agora, meus amigos e minhas amigas, o capítulo 5, para a gente completar o vídeo de hoje. No capítulo 5, no transcurso de uma pequena caminhada de Lambeth, vivia uma família de quem os Bennet eram particularmente íntimos. O Sr. William Lucas estivera previamente negociando em Meryton, onde fizeram uma razoável fortuna, e se elevara ao título de cavaleiro por um discurso ao rei durante seu mandato. A distância fora sentida, talvez muito forte, causou-lhe um desgosto pelos seus negócios e pela sua residência numa pequena cidade mercantil, e ao abandonar ambos, se mudara para uma casa a cerca de 1 milha de Meryton, chamada a partir daquele período de Lucas Ludgate, onde ele poderia pensar com prazer em sua própria importância e desimpedido de seus negócios, ocupar-se somente em ser cortês para com todo o mundo, pois, embora elevado em sua posição social, não se tornara arrogante. Pelo contrário, ele era só atenção para com todos, inofensivo, amigável e obsequioso por natureza. Sua apresentação em St. James o tornara um cortesão.
Lady Lucas era uma mulher muito bondosa, não muito esperta para ser uma valiosa vizinha para o Mr. Bennet. Tinha muitos filhos. A mais velha, uma jovem, sensível e inteligente, perto dos 27 anos, era amiga íntima de Elizabeth. Era absolutamente necessário que as meninas Lucas e as meninas Bennet se encontrassem para conversar sobre o baile. E amanhã, após a reunião, trouxe a primeira para Longbourn, para ouvir e falar. Você começou a noite bem, Charlotte, disse a senhorita Bennet, com um autocontrole educado para Mr. Lucas. Você foi a primeira escolha de Mr. Bingley. Sim, mas ele pareceu gostar mais de sua segunda filha. Você se refere a Jenny, suponho, pois ele dançou com ela 2 vezes. Esteja certa de que realmente pareceu que ele a admirou. De fato, acredito muito que sim. Ouvi algo a respeito, mas pouco sei o que. Algo sobre Mr. Hobson. Talvez se refira ao que ouvi entre ele e Mr. Hobson. Não mencionei isso para a senhora? O Mr. Hobson estava perguntando a ele se gostara de nossas reuniões em Meryton, e se não achava que havia muitas mulheres bonitas na sala, e qual ele considerava mais bela. E ele respondeu imediatamente à última pergunta. A mais velha das meninas Bennet, sem sombra de dúvida. Não pode haver 2 opiniões sobre este ponto. Palavra de honra. Bem, isso está bastante determinado, de fato. Parece como se... Porém, tudo isso pode dar em nada, como você sabe. O que eu vi estava mais ao propósito do que você ouviu, Elisa, disse Charlotte. Mr. Darcy não valeu tanto a pena de se ouvir quanto ao seu amigo, não é? Pobre Elisa, para ser apenas tolerável. Peço que não faça com que Elise se sinta incomodada pelo maltratamento dele, pois ele é um homem tão desagradável que seria um infortúnio ser apreciada por ele. Sr. Long me disse noite passada que ele se sentou próximo a ela. A senhora Long me disse noite passada que ele se sentou próximo a ela por meia hora sem sequer abrir os lábios. Está certa disso, minha senhora. Não há um pequeno equívoco, disse Jenny. Certamente eu vi Darcy conversando com ela. Sim, pois lhe perguntou afinal se gostava de Netfield, e ele não pôde deixar de lhe responder. Mas ela disse que parecia muito exasperado por ter de falar. A senhora Bingley me disse, falou Jane, que ele nunca fala muito, a menos entre seus amigos íntimos. Com eles é extremamente agradável. Não acredito em uma palavra, minha querida. Se fosse tão agradável, teria conversado com a senhorita Long, mas posso adivinhar como foi. Todos dizem que ele está absorvido pelo orgulho e ouso dizer que soube, de alguma forma, que a senhorita Long não tem uma carruagem e for ao baile em uma alugada. Não me importo que ele não tenha conversado com a senhorita Long, disse Miss Lucas, mas queria que ele tivesse dançado com Elisa. Da próxima vez, Lizzie, disse sua mãe, eu não dançaria com ele se eu fosse você. Creio, senhora, que posso lhe prometer que nunca mais dançarei com ele. O orgulho dele, disse Miss Lucas, não me ofende tanto quanto o orgulho em geral, pois há uma justificativa para isso. Ninguém pode imaginar que um jovem tão fino, com família, fortuna, tudo a seu favor, não pense tão bem de si mesmo. Se assim posso dizer, ele tem o direito de ser orgulhoso. Isso é bem verdade, replicou Elizabeth, e eu poderia facilmente perdoar seu orgulho se ele não tivesse mortificado o meu. O orgulho, observou Mary, se orgulhando de suas reflexões, é uma falha muito comum, penso. Por tudo o que já li, estou convencida que é, de fato, muito recorrente, que a natureza humana é particularmente dada a isso e que há bem poucos de nós que não acalentariam um sentimento de autocomplacência no cômputo de uma ou outra qualidade, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora as palavras geralmente sejam usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa, sem ser vã. O orgulho está mais vinculado à nossa própria opinião de nós mesmos e a vaidade ao que achamos que os outros pensam de nós. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, exclamou um jovem Lucas, que acompanhara suas irmãs, não me importaria com quanto eu seria orgulhoso.
teria uma mantilha de cães de caça e beberia uma garrafa de vinho por dia. Então você beberia bem mais do que deveria, disse Mr. Bennet. E se eu lhe visse assim, levaria sua garrafa embora imediatamente. O garoto protestou, dizendo que ela não deveria fazê-lo. Ela continuou a afirmar que eu faria e a discussão terminou apenas com a visita. Esse foi o capítulo 5 e nós iremos agora para o capítulo 6. Capítulo 6. As damas de Loughborough logo foram ver a Ginette Field. A visita foi logo retribuída da devida maneira. Os agradáveis modos das Sisters Bennet, das irmãs Bennet, elevaram boa vontade de Mr. Hurst e de Miss Bingley. E embora se descobrisse que a mãe era intolerável e que não valia a pena conversar com as irmãs mais jovens, um desejo de travar melhores relações com elas foi expresso para com as duas mais velhas. Por Jenny, essa atenção foi recebida com grande prazer, mas Elizabeth ainda viu arrogância no tratamento delas com relação a todos, dificilmente excetuando inclusive sua irmã, e não poderia gostar delas. Entretanto, a bondade delas para com Jenny, tal como era, tinha valor por se erguer. De todos os modos, da influência e da admiração do irmão, era evidente, em geral, sempre quando eles se encontravam, que ele realmente a admirava e, para ela, era igualmente óbvio que Jenny estava cedendo à preferência que começara a acalentar por ele desde o início, e estava bem a caminho de se apaixonar bastante, mas considerava com prazer que isso não deveria ser descoberto pelo mundo, já que Jenny reunia com grande poder de sentimento, compostura de temperamento e uma alegria uniforme, de modos que a protegeria de suspeitas impertinentes. Ela mencionou isso para sua amiga Miss Lucas. Isso talvez possa ser agradável, replicou Charlotte. Ser capaz de se impor ao público em tal caso, mas às vezes é uma desvantagem ser tão resguardada. Se uma mulher oculta sua afeição de seu objeto com a mesma habilidade, ela pode perder a oportunidade de fixá-lo, e será então de pouco consolo acreditar igualmente em todos. Há muito de gratidão ou vaidade em quase toda a relação, que não é seguro deixar um deles a si mesmo. Nós podemos começar livremente uma pequena preferência, é bem natural, mas há poucos de nós com coragem o bastante para se apaixonar realmente, sem encorajamento. A cada 10 casos, em 9, uma mulher demonstra mais afeição do que ela sente. Bingley gosta de sua irmã, sem dúvida, mas ele nunca poderá fazer mais do que isso, se ela não o encorajar. Mas ela o encoraja, tanto quanto sua natureza permite. Se posso perceber a consideração dela por ele, então ele deve, de fato, ser ingênuo de não vê-la também. Lembre-se, Elisa, que ele não conhece o temperamento de Jenny como você. Mas se uma mulher é parcial para com um homem e não tenta manobrar para esconder isso, ele deverá descobrir. Talvez ele deva, se enxergá-la bem, mas embora Bingley e Jenny se encontrem com razoável frequência, nunca ficam juntos por muitas horas, e como eles sempre se veem em grandes e frequentadas festas, é impossível que cada momento seja empregado em conversas entre os dois. Jenny deveria, portanto, aproveitar cada meia hora ao máximo para que ela possa atrair a sua atenção. Quando ela estiver segura com ele, haverá mais liberdade para se apaixonar quanto ela quiser. Seu plano é muito bom, replicou Elizabeth, onde nada está em questão além do desejo de se casar bem, e se eu me determinasse a conseguir um marido rico, ou qualquer marido, ouso dizer que o adotaria. Mas estes não são os sentimentos de Jenny. Ela não age com objetivo. Por enquanto, ela não pode estar certa do grau de sua própria consideração ou de sua consciência. Ela o conhece apenas há uma quinzena. Dançou 4 vezes com ele em Meryton. Ela o viu uma vez na própria casa dele e, desde então, jantou 4 vezes com ele e os outros. Isso não é o suficiente para fazê-la compreender seu caráter. Não como descreve, tivesse ela apenas jantado com ele.
Ela poderia apenas ter descoberto se ele tinha bom apetite, mas deve se lembrar de que 4 noites também foram passadas juntos, e 4 noites podem fazer muita diferença. Sim, essas 4 noites os capacitaram a se assegurar de que ambos gostam de 21 mais do que comércio. Mas, com respeito a qualquer outra característica importante, não imagino o que mais foi revelado. Bem, disse Charlotte, desejo sinceramente que Jenny tenha sucesso, e caso ela se case com ele amanhã, devo pensar que ela teria boa chance de ser feliz, como se estivesse estudando o caráter dele por todo um ano. A felicidade no casamento é inteiramente uma questão de sorte. Se o temperamento do casal sempre for bem conhecido por cada um, ou mesmo for antes parecido, isso não pronuncia a sua felicidade, no fim das contas. Ele sempre continua a se desenvolver inversamente o suficiente para ter sua cota de incômodo, e é melhor conhecer o menos possível dos defeitos da pessoa com quem você passará a sua vida. Você me faz rir, Charlotte, mas isso não é certo. Você sabe que não é certo e que você nunca agiria desta forma. Ocupado em observar as atenções do Sr. Bingley para com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela própria estava se tornando objeto de algum interesse aos olhos de seu amigo. Sr. Darcy tinha, de início, concedido de mau grado que ela era bonita. Ele olhara para ela sem admiração no baile e, quando se encontraram depois, ele olhou apenas para criticá-la, mas tão rápido quanto ele deixara claro para si mesmo e para os seus amigos de que ela mal tinha um traço belo em seu rosto. Ele começou a achar que este tinha se tornado raramente inteligente pela expressão de seus olhos escuros. A essa descoberta, sucederam-se outras igualmente mortificantes. Embora ele tivesse detectado com um olho crítico mais de uma falha de perfeita simetria nas formas dela, fora forçado a reconhecer que sua figura era leve e agradável. E apesar de afirmar que seus modos não eram aqueles do mundo elegante, ele foi capturado pela sua alegria tranquila. Disso, ela ignorava por completo. Para ela, ele era apenas o homem que não se fizera agradável em lugar nenhum, e que não pensara ser ela bela o suficiente para dançar com ele. Começou a desejar conhecê-la melhor e deu um passo no sentido de conversar com ela, dando atenção à sua conversa com os demais. Assim, chamou-lhe a atenção. Foi na casa do Sr. William Luca, onde um grande grupo estava reunido. O que queria, Sr. Darcy? Disse ela para Charlotte, ao ouvir minha conversa com o Coronel Forster. Esta é uma pergunta que apenas Darcy pode responder. Caso ele repita isso, certamente eu farei. Saber que compreendo o que ele quer. Ele possui um ar muito irônico, e se eu não começar a me tornar impertinente, eu mesma logo terei medo dele. Sobre a aproximação dele logo depois, embora sem parecer ter alguma intenção de falar, Sr. Lucas desafiou seu amigo a mencionar tal assunto, que, provocando imediatamente Elizabeth a fazê-lo, ela virou-se para ele e disse: Não acha, Sr. Darcy, que me expressei excepcionalmente bem há pouco, quando estava incitando o Coronel Forster a nos oferecer um baile em Meryton? Com grande energia, mas sempre é um tema que torna uma dama energética. Você é severo conosco. Logo será sua vez de ser incitada, disse Mr. Lucas. Senhora Lucas, estou indo a abrir o instrumento. Elisa, e você sabe o que vem depois. Como amiga, você é uma criatura muito estranha, sempre querendo que eu toque e cante diante de todos, de qualquer um. Se minha vaidade tivesse tomado uma direção musical, você seria inestimável. Mas do jeito que ela é, realmente preferiria não me sentar diante de quem deve ter o hábito de ouvir os melhores instrumentistas. Como a senhorita Lucas insistisse, porém acrescentou: Muito bem, se tem de ser assim, será. E relanceando o olhar gravemente para o Sr. Darcy, há um velho e bom ditado que todos aqui provavelmente conhecem: guarde seu fôlego para esfriar o seu mingau, e devo poupar o meu para elevar minha música.
Seu desempenho foi agradável, porém de modo algum excelente. Depois de algumas canções, e antes que pudesse responder aos rogos de muitos que queriam que cantasse novamente, ela foi ansiosamente sucedida no instrumento por sua irmã Mary, que, em consequência de ser a única rústica na família a trabalhar duro para aprender a ser prendada, sempre estava impaciente por uma exibição. Mary não tinha gosto nem gênio, e embora fosse aplicada por vaidade, isso lhe dera igualmente um ar pedante e modos presunçosos que teriam ferido um grau maior de excelência do que ela teria alcançado. Elizabeth, tranquila e sincera, fora ouvida com muito mais prazer, embora não tocando nem metade tão bem. E Mary, ao final de um longo concerto, estava feliz em adquirir elogios e gratidão com árias escocesas e irlandesas ao pedido de suas irmãs mais jovens que, junto com alguns dos Lucas e 2 ou 3 oficiais, reuniram-se com ansiedade para dançar em um dos cantos da sala. Sr. Darcy ficou próximo a eles em silenciosa indignação, por tal modo de passar a noite, excluído de toda a conversa, e estava muito absolvido pelos seus pensamentos para perceber que Sr. William Lucas estava perto, até que Sr. William assim começou. Que atraente diversão para os jovens, isto é, Darcy. Não há nada como dançar, afinal das contas. Considero um dos primeiros refinamentos de uma sociedade educada. Certamente, meu senhor, e há também a vantagem de estar em voga entre as sociedades menos polidas do mundo. Qualquer selvagem pode dançar. Sr. William apenas sorriu. Seu amigo dança muito bem, continuou após uma pausa, ao ver Bigley se juntar ao grupo. E não duvido de que você seja um adepto dessa ciência também, Sr. Darcy. Acredito, meu senhor, que tenha me visto dançar em Meryton. Sim, de fato, e tive um incomensurável prazer em vê-lo. Você dança com frequência em St. James? Nunca, meu senhor. Não pensa que seria um elogio apropriado ao lugar? Um elogio que nunca darei a qualquer lugar, se eu puder evitá-lo. Posso concluir que você tem uma casa na cidade? Sr. Darcy assentiu. Tive uma vez a ideia de me fixar na cidade, pois gosto de sociedades superiores, mas não me senti muito seguro de que o ar de Londres seria de todo bom para Lady Lucas. Ele parou à espera de uma resposta, mas seu companheiro não estava disposto a dar nenhuma. E com Elizabeth movendo-se na direção deles naquele instante, ele se surpreendeu com a ação de fazer uma galanteria e a chamou. Minha querida Miss Eliza, por que não está dançando? Sr. Darcy deve me permitir que lhe apresente esta jovem dama como uma parceira muito desejável. Você não pode se recusar a dançar. Estou certo, quando tanta beleza está diante de si. E pegando na mão dela, a ofereceu para Darcy, que, embora extremamente surpreso, não estava propenso a rejeitá-la, quando ela instantaneamente a retirou e disse com alguma descompostura a Sr. William: de fato, meu senhor, não tenho a menor intenção de dançar. Rogo-lhe que não suponha eu ter vindo para cá com a ideia de implorar um parceiro. Darcy, com grave propriedade, pediu a permissão de ter a honra de sua mão, mas em vão. Elizabeth estava determinada. Nem Sr. William alterou seu propósito com sua tentativa de persuasão. Você me supera tanto na dança, Miss Eliza, que é cruel negar-me a felicidade de vê-la, e embora esse cavalheiro deteste a diversão em geral, ele não pode objetar, estou certo, a nos obsequiar uma meia hora. Darcy é todo cortesia, disse Elizabeth, sorrindo. De fato, ele é, mas considerando o convite, minha querida Eliza, não podemos imaginar a complacência dele, pois quem objetaria tal parceria? Tal parceira? Elizabeth olhou dissimuladamente e se afastou. Sua resistência não ferira sua imagem com o cavalheiro, e estava pensando nela com alguma complacência, quando assim foi abordado por Miss Bigley. Posso adivinhar o motivo de seu desvaneio? Imagino que não. Está considerando quão insuportável seria passar muitas noites dessa maneira, em tal companhia. E, na verdade, concordo bastante com sua opinião. Nunca estive tão incomodada. A insipidez e ainda o barulho, o vazio e ainda a auto-importância de todas estas pessoas, o que daria para ouvir seus comentários sobre eles.
Sua posição está completamente equivocada. Asseguro-lhe, minha mente está mais agradavelmente ocupada. Estive meditando sobre o grande prazer que um par de lindos olhos no rosto de uma bela mulher pode proporcionar. Senhorita Bingley imediatamente fixou seus olhos no rosto dele e desejou que ele lhe dissesse a qual dama ele acreditava a inspiração de tais reflexões. Darcy respondeu com grande intrepidez. Miss Elizabeth Bennet. Miss Elizabeth Bennet, repetiu a senhorita Bingley. Estou chocada. Há quanto tempo ela é a sua favorita? E, por favor, quando deverei lhe desejar sorte? Esta era exatamente a questão que eu esperava que perguntasse. A imaginação de uma dama é muito lépida. Pula da admiração ao amor, do amor ao matrimônio num instante. Eu sabia que você me desejaria sorte. Não, se você está decidido a este respeito, devo considerar a questão como absolutamente resolvida. Você terá uma sogra encantadora. Na verdade, e claro, ela sempre estará em Pemberley com você. Ele a escutava com perfeita indiferença, enquanto ela escolheu se entreter dessa maneira. E enquanto a compostura dele a convencia de que tudo estava seguro, sua sagacidade fluía livremente. Então, este foi o final do capítulo 6 do nosso livro Orgulho e Preconceito. E a história está se desenrolando agora no início. Nós chegamos ao capítulo 6. Eu já conheço um pouco da história, não li o livro ainda, estou lendo juntamente com vocês. Por isso, alguns erros de pontuação e tudo mais, de pausa. Mas eu já vislumbro um pouco do livro lá na frente e já começa a me envolver com a história, né? Começa a me familiarizar com os personagens, Elizabeth, Jane, Bingley, Darcy. A gente começa a se familiarizar com os personagens e isso é muito bacana. A gente vai ficando mais íntimo, né? Mais próximo deles. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, ficou um pouco longo, que foram 3 capítulos, né? O capítulo 4, o 5 e o 6. E a gente fica por aqui pedindo a você que se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo. E se você gostar sim, compartilha com uma pessoa se você acha que essa pessoa vai gostar, tá bom? Deixa o like, a sua inscrição, um comentário e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações. Tchau, tchau.